Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje estamos no livro de Jeremias. Amém? Vamos começar com uma introdução, até para que a gente possa entender cada texto que vamos estudar logo a seguir. Aqui do meu lado está uma rosa do deserto que vocês já conhecem. Em certa ocasião eu tive que tratar as raízes e hoje ela está toda florida. Esses dias ela passou por uma prova. Acordei de manhã, ela estava num lado, a terra do outro e o vaso em outro lugar, né? O meu cachorro colocou essa planta à prova, mas hoje ela está aqui, florida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Né? Toda planta que recebe cuidado, ela acaba te retribuindo com as flores. Bom, continuando aqui no livro de Jeremias, Jeremias, a gente precisa situar. Então, para entender um pouquinho, o que estava acontecendo naquela época, né? Naquela época, um período de grande apostasia, o povo se afastou de Deus, estavam na idolatria, né? Cada um fazia o que dava na sua cabeça, e anterior a ele passaram alguns profetas, né? Foi Isaías, Amós e Oséias. Interessante que nós vamos estudar Amós e Oséias lá na frente, mas esses profetas passaram antes, né, anterior. Lembra que nós estamos terminando o livro de Isaías. Então, Isaías, Amós e Oséias, né, passa o bastão, passa a bola para Jeremias. Jeremias pega um dos piores momentos da história de Israel. Lembrando que quando Jeremias nasceu, né, ainda na sua fase, na sua infância, o reino do norte já tinha sido levado cativo uns 70 anos atrás pela Assíria, né? Já tinha sido destruído o reino do norte. Então agora nós estamos falando do reino do sul. Bom, continuando. Então os profetas que eram contemporâneos, né? Os colegas, né? Aqueles que estavam ali próximos dele na época dele, era Sofonias, Naum, a profetisa Hilda, Ezequiel e Daniel. Ezequiel, Daniel, né, eles são levados para o cativeiro ainda muito jovens, né, eles são levados para o cativeiro da Babilônia. Até aqui você está compreendendo? Ótimo! Bom, mas Jeremias, a época, a datação do seu nascimento é mais ou menos situado, veja bem, tinha o rei Ezequias, né, e quem estava ali era Isaías, junto com Ezequias. Depois veio Manassés. Manassés foi um rei terrível, nós já estudamos sobre eles. Ele derramou sangue nas ruas de Jerusalém. Depois, no final, ele se arrepende. Mas a tradição, né, a história, a cultura da época fala que foi Manassés que matou Isaías, que mandou serrar Isaías ao meio. Olha só, ele era filho de Ezequias. Bom, e aí no final da vida de Manassés, aí nasce Jeremias. Então Jeremias pega o final da vida de Manassés e aí vem Amós. Só que Amós, filho de Manassés, reina somente 2 anos. Então, depois de Amós, vem Josias. Presta atenção agora nesse nome, Josias. Josias foi um rei bom. Foi um rei muito bom, né, que trouxe algumas reformas espirituais para Jerusalém. Lembra que nós estudamos num livro que estava perdido no templo? Então, foi nos dias de Josias. Então, o ministério de Jeremias começa no reinado de Josias. Então, ele já tinha mais ou menos, Jeremias já estava com uma idade entre 20 a 25 anos. Ele vai falar assim, eu sou muito moço, ainda sou uma criança, porque na verdade, na tradição judaica, né, um homem para estar formado e justamente para estar exercendo um ofício, o ideal é que ele tivesse acima dos 30 anos de idade. Foi o caso de Jesus. Jesus começou o ministério com 30 anos de idade. Então, diante disso, ele se julgava ainda muito jovem. Bom, mas Josias, mesmo sendo um rei bom, lutou uma guerra sem a permissão de Deus. Está lembrado que o exército, né, de Faraó estava passando pelas terras e ele não gostou e ele foi lá arrumar briga, confusão e foi para a peleja. E um soldado de Faraó lançou uma flecha e essa flecha conseguiu acertar logo quem? O rei Josias.
e o faraó era chamado Neco. Então Josias morre. Então Jeremias, né, o seu ministério acontece nos dias de Josias, depois passa Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então ele é um profeta que ele experimenta o período antes do cativeiro e o cativeiro. Isso. Ele vê toda a cena acontecendo, ele contempla, né, a Babilônia, o exército de Nabucodonosor arrebentando os portões, colocando fogo nos muros e destruindo o templo. Ele é testemunha desse período. A câmera deu uma balançada porque o meu cachorro mais uma vez fez questão de passar aí por baixo do tripé. Mas continuando, naquele tempo o poder militar, né, a maior potência, primeiro era a Síria. Lembra que a Síria levou cativo todos que estavam no Reino do Norte, mas, né, a Babilônia foi crescendo e de repente ela conseguiu vencer os assírios. Então veja agora o poderio militar da Babilônia, né? Então agora é um poder muito grande. Então ela estava em confronto com quem? Com a terra do Egito. Então aqui estava a Babilônia, que já tinha dominado o Império Assírio, que foi um grande império. Então agora ela estava aqui fortalecida e ela veio para colidir com o Egito. E bem aqui no meio, Reino do Sul, Reino de Judá. Então ela veio para colidir. Por isso que nós estudamos em Isaías, em muitas situações, né, o povo de Judá, com medo de serem, né, da terra ser invadida pela Babilônia, eles procuravam abrigo na terra do Egito. Por isso que Deus falava que não adiantava eles procurar abrigo lá, porque ninguém iria livrá-los da mão do Senhor. Mas, continuando aqui então, você está compreendendo o que eu estou falando contigo, eu já tenho certeza, glória a Deus por isso. Jeremias foi um profeta que sofreu muito, ele foi conhecido como um profeta chorão. Por quê? Porque a mensagem dele desagradava ao povo, não era o que o povo queria ouvir, porque a mensagem dele, os tópicos da mensagem: primeiro, arrependam-se antes que venha o cativeiro, arrependam-se, né? Porque vai vir juízo sobre vós. E o povo nem aí. Aí depois, segunda mensagem: agora não adianta mais arrepender, porque a Babilônia já está à porta. Aí, olha só. E aí o terceiro ponto da mensagem era: olha, muitos de vocês serão mortos, serão destruídos, os vossos filhos serão levados cativos. E para encerrar, alguns remanescentes ainda retornarão para a vossa terra. Quem é que queria ouvir uma mensagem dessa? Ninguém queria ouvir. Então Jeremias era um profeta, né? Ele não tinha popularidade. Tinha alguns profetas da época, mas ele não tinha popularidade, porque ele era o profeta do caos. Ele era um profeta que ninguém gostaria de ouvir. Ninguém iria convidar Jeremias para uma festa de aniversário. Ele iria estragar essa festa. Ninguém convidaria Jeremias, né, para um almoço no final de semana ou um churrasco na beira de um rio. Não iriam chamar Jeremias, porque Jeremias, ele tinha um foco, né, totalmente um compromisso com Deus. Ele estava focado em Deus. Mas é interessante também que Jeremias, né, ele foi provado, né, porque chega um momento que ele pede a morte. Por quê? Porque ele chega ao pensamento que tudo que ele está falando é uma grande besteira. Ele chega ao pensamento assim: nossa, eu devo estar louco, o que eu estou falando aqui é loucura, Mas tudo que ele falou aconteceu e se cumpriu. Bom, né, a tradição também conta que ele morreu lá na terra do Egito, porque depois que foram levados para o cativeiro, Nabucodonosor deu a opção para ele. Isso é Flávio Joséfo, o historiador, deu a opção dele ir para a Babilônia com honras, né, ou ficar onde ele quisesse permanecer. E ele preferiu permanecer com aquele povo que ficou na terra, os pobres, os doentes, os anciões. Ele preferiu ficar ali. Mas depois, quando o Nabucodonosor colocou um governador chamado Gedalias, né? Esse Gedalias também, né, teve uma revolta,
e aí eles fugiram para a terra do Egito. E lá na terra do Egito, Jeremias foi junto, e lá a tradição conta que ele foi apedrejado. Existe uma lenda que diz que Jeremias um dia vai ressuscitar, e ele então vai trazer restauração no templo, porque ele vai indicar aonde a arca foi escondida e aonde também está a bacia do propiciatório, tem tudo isso. Por isso que em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta aos discípulos, e aí, o que eles estão falando, né? Eles falam, né, eles estão falando o que de mim, né? Quem eu sou? E aí eles respondem, um fala que o Senhor é João Batista, outros estão falando que é Elias, outros estão falando que é Jeremias, porque então, né, alguns estavam acreditando que Jesus poderia ser Jeremias que ressuscitou e ia trazer restauração no templo. Até que Pedro levanta e fala assim, não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele fala, parabéns, não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai. E aí o discurso continua dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Bom, foi muito rápido, né? O meu tempo aqui é curto na internet. Espero que vocês tenham aprendido e, né, essa introdução vai abrir portas para que a gente possa entender esse livro. Então guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.